porque Putin atacou a Ucrânia. Bem, eu e o comandante Farinaso, vou botar ele junto, vou trazer ele junto para o Boa Nação. A gente conversava muito, falava muito sobre o assunto, sempre abordando, e a gente se achava e tinha certeza que o timing tinha passado, que não haveria mais invasão. Para mim, não haveria mais invasão. O comandante também achava isso. Nós tínhamos todos os elementos para achar que haveria invasão, tudo, mas houve uma barrou-se, não houve a invasão. Mas de uma hora para outra, 24 de fevereiro, a Rússia caminha para cima, porque tudo isso veio dos últimos relatórios que havia. Claro que há os desdobramentos que eu falo aqui, que não são incongruentes. Manter a guerra numa temperatura tal, aonde o Ocidente está se rebentando, a olhos vistos, criando fissuras. Hoje, Viktor Orbán mandou todo mundo a merda e disse que vai comprar petróleo, óleo, gasolina, bicicleta, tá? Da Gazprom e foda-se. Desculpem o foda-se, mas foi isso que ele falou. Então, só para vocês verem, Erdogan vive numa briga de gato e rato. Macron agora está se insurgindo, querendo caminhos novos, não por ser um grande estadista, mas por ser um grande oportunista e ver que não tem outra saída. França pegando fogo porque dinheiro fácil e energia barata, dinheiro fácil vindo da África e o combustível barato vindo da Rússia acabou. Então todo mundo acha a sua veia nacionalista na hora que precisa. Até Bolsonaro doando tudo que é brasileiro para uma quadrilha, para uma gangue, e o Lula nada fazendo quando entra, todos eles com seu discursinho nacionalista. Todos eles, a OTAN hoje é um saco rasgado, roto, não existe coesão. O principal país estratégico da OTAN se chama Turquia e vive as turras com a própria OTAN, com parcerias, inclusive militares, com a Rússia. Problemas regionais existem ali com outras minorias étnicas, com outras raças, mas isso aí não diz respeito a mim, isso aí diz respeito àquela geopolítica local, porque tem muito a ver com aquilo que passa na Europa. Dirigentes entreguistas em contraponto ao povo. Como eu falo, os americanos são bem mal vistos na Europa inteira, só são bem vistos pela cúpula. Mas o que veio para Putin foi de estarrecer os relatórios que bateram na mesa. A Rússia só fez um ataque devastador e demolidor nessa guerra em um lugar: Mariupol. A Rússia nunca mais foi a mesma e leva a sua guerra em banho-maria. Banho-maria. Botando PMC Wagner, botando as milícias, botando um pouco do seu exército, treinando o seu exército. Mas só teve um lugar onde chechenos e spetsnazes caíram como moscas e fizeram um trabalho avassalador. Mariupol. Por que Mariupol? Porque Mariupol, existe uma Mariupol 200 metros abaixo de Mariupol. A Rússia mostrou depois, você tem que fazer uma leitura ampla da coisa, grande angular, você dá uma leitura, aí você descobre por que a Rússia não meteu meia dúzia de Kinzhal com ponteira de titânio para se ele conseguiu destruir um quartel-general da OTAN, onde 300 a 500 oficiais e servidores do alto comando da OTAN foram destruídos a 150 metros de profundidade. Por que é que Mariupol, por que é que os porões de Mariupol foram tão preservados e as forças tchetchenas e os spetsnazes desceram ali, entraram dentro daquele calabouço para ganhar a guerra no homem a homem,
se existia condições de, por exemplo, você soterrar todas as entradas. Porque os biolaboratórios, total oficial de 17, faziam o que as Forças Armadas americanas não têm condições de fazer e seus armamentos caquéticos não têm condições de fazer. O real motivo, os reais motivos, simplesmente os Estados Unidos estavam preparando, na surdina, um grande ataque biológico contra a Rússia, que poderia redundar numa subcategoria da Covid, ou qualquer coisa que o faça. Os estudos da Covid estavam lá, em laboratórios, biolaboratórios. Por que esses laboratórios não estão em Porto Rico? Por que estavam todos na Ucrânia? O problema foi quem ele se agregou, quem ele chegou perto. Ele chegou perto de um palhaço. E o palhaço queria aparecer. Palhaço gosta de pau. E Volodymyr Zelensky começou a dar com a língua nos dentes. Começou a provocar a Rússia quando não era para provocar. Quando era para ele passar panos quentes na Rússia, ele passou a provocar. Provocar, 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 provocar. E por último, quando ele não tinha mais nada que provocar, ele, em vez de calar a boca, ele falou que queria mísseis nucleares na Ucrânia. Isso levantou os olhos de todo mundo. E tendências e situações que pareciam já ultrapassadas foram definidas como prioridade zero. E Mariupol não deixou a desejar. Vários e vários venenos, vários e vários tipos de ataque biológico estavam preparados para ser usados contra a Rússia. Por quê? Em 2018, Putin vem a público e apresenta o Sarmat, Perseverest, Kinzhal, Status 6, o Poseidon, apresenta o Belgorod, capaz de carregá-los, carregar 6 tantos, quantos esses aí. Mais uma série de armamentos. Sistema Murmansk BN, assustador. O programa fudeu nos Estados Unidos, no Pentágono, entrou em alerta máximo. Eu não vou falar o que eu sei, tenho certeza aqui, porque eu não vou derrubar o canal. Infelizmente, eu não posso falar. Mas vocês deduzem aonde começou o grande ensaio dessa guerra biológica. Vocês imaginam por onde começaria essa guerra biológica? Aonde já tinha começado. Aonde já tinha começado. Incapaz de alcançar militarmente, está aí o 183 que foi para o saco, contrato com a Lockheed Martin para fazer um míssil hipersônico. Míssil hipersônico de jardim de infância. Porque só o Kinzhal atinge 10, Mach 10, 12 mil quilômetros por hora. O 183, acho que é o 183, o Arrow americano, era para 5,5. Esse valor a Índia já faz, a China já faz, a Coreia do Norte já faz, mas os Estados Unidos não faz. Os Estados Unidos, fufu de maré desci, porque o que você está vendo na Ucrânia é um simulacro, não é uma guerra, não é uma batalha. Uma batalha decisiva final não vai ter forças convencionais, por isso que a Rússia, em 2008, ele termina a reestruturação do seu exército, enxugando o exército, fazendo um exército forte convencional, mas incapaz de um grande enfrentamento, como deve ser. Você não tem que ter um enfrentamento de hordas de milhões de soldados. A Rússia trabalhou com isso em sucesso e botou todas as fichas e todo o dinheiro que sobrava no desenvolvimento das superarmas, que já são da época soviética, nada de novo. Enquanto isso, os Estados Unidos atacando de guerra híbrida, de Bitcoin, de dinheiro de planilha, de encontros e desencontros de toda a natureza, de toda a ordem, nesse cenário econômico mundial que eles criaram como armadilha para eles mesmos, que estão caindo agora. Em 1970, eles acabam em 71,
eles acabam com o padrão ouro e todo mundo fala assim, agora eles vão ficar podre de rico. De 1971 para cá, do fim do padrão ouro, os Estados Unidos só faz crescer para baixo. Só faz aumentar a injustiça social. Em 1976, a classe média americana tinha algo em torno de 29% da riqueza do país. É aqui que se mede a riqueza, percentuais. 1976, 30% da população americana, 30% do dinheiro americano era da classe média. Hoje, 7 a 8% do dinheiro dos Estados Unidos está na mão da classe média. Isso é para vocês verem a deterioração que eles fizeram, que eles apresentaram. Então, incapazes de tirar essa diferença, foram para armas biológicas, que eles conhecem há muito tempo, desde a época do Saddam, né? Desde sempre. Só que o Putin atacou. Existem relatórios correndo aí as embaixadas dos países, existem relatórios sendo passados para todos os países da OTAN, da NATO, da ONU, todos os países, para receberem todo com provas, com tudo do que estava acontecendo ali. Foi por isso que o Putin atacou a Ucrânia. Agora está liberado para um monte de youtubers aí copiar o meu conteúdo e ir mais a fundo, porque eu não preciso ir a fundo, eu não preciso pegar números. Números vocês pegam no dia a dia. O conceito básico é o que vale. Está aqui o conceito, conceitualmente está aqui explicado. É isso que eu tenho que fazer com vocês. Explicar para vocês o que está acontecendo. Por que Putin atacou a Ucrânia? Ele não iria atacar mais, não. Iria tentar forçar ao máximo os acordos de Minsk. Mas os Estados Unidos estavam acelerados na guerra biológica para simplesmente, não sei qual, os patógenos, os antígenos, não sei de nada disso, que seriam ministrados, um é suspeito, mas não posso falar para a live não cair. Então é o seguinte, esse seria a grande derrota da Rússia. A favor deles, a pequena população da Rússia, 145 milhões de habitantes num país que tem 17 milhões e meio de quilômetros quadrados. Mais de 2 vezes o tamanho, ou 17.100, cento e pouco, né? 17.100 e pouco quilômetros quadrados, 17 milhões. Uma população apenas de 145 milhões. População quase 40% menor que a brasileira. E o Brasil já não é um país superhabitado, tem bastante população, mas se você for lá para Bangladesh, você vai ver o que é um país habitado. Se você for para a África agora, você vai saber o que é um país bem habitado. Então, a Rússia seria atacada de forma devastadora por hordas de vídeos, que a narrativa oficial iria dizer, talvez até que foi o próprio Putin que fez aquilo com o povo dele. Não espere nada diferente desse pessoal. É isso que eles são capazes. Tá? E são capazes mesmo. Amanhã eu vou falar um pouco sobre uma instituição financeira americana que é a única que merece o meu respeito no mundo. A única instituição americana que merece, de dinheiro, que merece meu respeito no mundo. Pelo pragmatismo deles, por tudo envolvido, pela própria história e por aplicar o seu dinheiro diretamente em produção. Depois, se o patrão é bom ou ruim, é você que escolhe, está no seu país. Mas essa entidade financeira, eu vou falar dela amanhã, não vou dizer qual é ela agora, é a única que merece respeito nesse cenário. Centenária, pragmática, de origem judia, mas com um comportamento totalmente avesso ao comportamento sionista. Não há um quê de exploração imensa nesse negócio, eu vou falar e vou provar. Amanhã eu falo dessa instituição financeira. E aqui agora você acabou de descobrir por que o Putin atacou a Ucrânia e por que existem relatórios e mais relatórios, mas eles vão ser igual a viagem à Lua. Eles nunca vão aparecer e quando aparecer você não vai acreditar,